Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. E hoje vamos refletir um pouco no Salmo 31. Não deixe de ouvir a reflexão ao final da leitura do Salmo. Ao músico-chefe, Salmo de Davi. Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me na tua justiça. Inclina teu ouvido para mim. Livra-me rapidamente. Sê tu minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, portanto, por causa do teu nome, lidera-me e guia-me. Puxa-me da rede que eles estenderam secretamente para mim, pois tu és a minha força. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor, Deus da verdade. Eu odeio aqueles que prezam as vaidades mentirosas, mas eu confio no Senhor. Ficarei feliz e regozijarei na tua misericórdia, porque tu consideraste minha dificuldade. Tu conheceste minha alma nas adversidades e não me entregaste na mão do ímpio. Puseste meus pés em um quarto grande. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou em dificuldade. Meu olho é consumido pela dor, sim, minha alma e meu ventre. Porque a minha vida é gasta com a dor e os meus anos com suspirar, minha força falha por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui uma vergonha entre todos os meus inimigos, mas especialmente entre os meus vizinhos, e um terror para os meus conhecidos. Aqueles que me viram na rua fugiram de mim. Sou esquecido como um homem morto, fora da mente. Eu sou como um vaso quebrado. Porque eu ouvi a calúnia de muitos. O medo estava em todo lado, enquanto eles juntos tomavam conselho contra mim. Intentaram tomar a minha vida. Mas eu confiei em ti, ó Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Meus tempos estão na tua mão. Livra-me da mão de meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz tua face brilhar sobre o teu servo. Salva-me por causa das tuas misericórdias. Não me deixes ser envergonhado, ó Senhor, porque eu clamei por ti. Que os perversos sejam envergonhados e que eles fiquem em silêncio no túmulo. Que os lábios mentirosos sejam silenciados. Aqueles que falam coisas graves, orgulhosamente e desdenhosamente contra os justos. Ó, quão grande é a tua bondade, que tu guardaste para aqueles que te temem, que tu forjaste para aqueles que confiam em ti, diante dos filhos dos homens. Tu os esconderás no segredo da tua presença. Do orgulho do homem, tu os matarás secretamente em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, porque ele me mostrou sua maravilhosa bondade em uma cidade forte. Porque eu disse em minha pressa, eu sou cortado fora de diante dos teus olhos. Contudo, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei a ti. Ó, amem ao Senhor, todos vós seus santos, porque o Senhor preserva o fiel e abundantemente retribui ao orgulhoso. Sede de boa coragem, e ele fortalecerá o vosso coração, todos vós que esperam no Senhor. Glória a Deus. Nós vemos esse salmo onde o salmista mostra toda a sua confiança e louvor a Deus. Ele tem certeza que pela sua fé, Deus os livra de todas as injustiças e Ele é o seu guia por toda a vida. No início ele diz,
Em ti, Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me na tua justiça. Glória a Deus. E ele pede que Deus incline o seu ouvido e o livre rapidamente. Na hora da angústia, a gente quer sempre a pressa, não é? E isso não é bom, porque se nós confiamos, sabemos que Deus ele tem o tempo certo e ele está vendo tudo. E ele diz ainda: puxa-me da rede que eles estenderam secretamente para mim, pois tu és a minha força, né? Sabemos que muitas conspirações existem porque as pessoas vivem num mundo de falsidade. Aqui Davi ele enfrentava os seus inimigos frente a frente pela espada, mas hoje nós sabemos que a nossa luta é bem diferente, né? E ele pede para Deus que ele o guie, né? Ele pede aqui no verso 5, ele diz: na tua mão eu entrego o meu espírito. Nós lembramos que Jesus também, ele disse essa frase, porém, diferentemente aqui, ele continua: pois tu me redimiste. O Senhor, ó Senhor, Deus da verdade, ele sabe que Deus, ele entregando o seu espírito, ele exprime a completa dependência de Deus. Ele faz uma entrega para que se faça a vontade de Deus na sua vida. Assim também foi Jesus, ele disse: Pai, eu entrego em tuas mãos. E antes ele havia dito: se possível, passa de mim esse cálice, contudo faça-se a tua vontade. E ele nos ensinou a oração: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, porque Deus é aquele que sabe de tudo. Ele é aquele que conhece a nossa fraqueza, conhece o nosso caminho, conhece o nosso passado, futuro, presente. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Aqui no verso 3 ele diz: lidera-me e guia-me. Então, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, para que ele coordene a nossa vida, devido a ele ver todo o invisível que nós não vemos, nós colocamos na mão dele para que ele nos guie, mas para isso precisamos estar no centro da sua vontade, servindo a ele com alegria, obedecendo os seus mandamentos, seus estatutos, as suas ordens, as suas leis, para que ele governe a nossa vida. E o salmista continua dizendo que ele se alegra e se regozija na misericórdia, porque Deus sempre considerou as suas dificuldades. Deus, ele considera a minha e a tua dificuldade. Não pense no momento de desespero que ele está alheio, que ele não está nem aí para o que você está passando, para o que você está sofrendo, porque você está chorando. Deus não está me vendo, mas ele vê. Ele considera e ele sabe o tempo certo. E ele continua dizendo que Deus, ele sempre o protegeu. E quando mais ele precisava, né? Deus não deixa sucumbir. E ele ainda expressa a sua tristeza, a sua alma angustiada. Ele fala dos desprezos, das doenças. Ele ouvia os murmúrios por onde ele passava. Ele fala do medo da morte. Ele fala que ele foi esquecido da mente das pessoas, né? Mas ele continua dizendo: mas eu confiei em ti. E ele declara, né, que Deus é a sua rocha, é a sua força. E ele faz novamente declarações a Deus da sua confiança. E no verso 15 ele declara a sua fé: os meus dias estão nas tuas mãos. Ele quer dizer os meus tempos, a minha vida. Ele faz uma entrega total com confiança, porque se nossos dias, porque Deus ele sabe, nós só conhecemos a nossa data de nascimento, não sabemos a nossa data de falecimento, mas Deus ele sabe quantos dias nós temos aqui na terra. Por isso, colocando nas mãos dele, ele sabe como fazer. É uma entrega, entregar e confiar, esperar com confiança no Senhor, porque ele é o dono da vida. E em seguida ele ressalta a bondade do Senhor perante os que o temem e confia na sua divina justiça. Ele sabe que ele faz maravilha na vida dos que acreditam. Louvado seja Deus, porque
Não adianta nós clamarmos, nós orarmos, se na verdade lá no fundo nós não acreditamos, entregamos uma coisa a Deus. Senhor, faz assim, Senhor, entrego isso. Ou Senhor, salva tal pessoa, o meu filho, marido, seja quem for. A gente entrega, mas sabe que a pessoa não vai. Então, no fundo, falta a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Ainda que a gente veja tudo ao contrário, ainda que a gente veja as possibilidades impossíveis, é impossível isso acontecer. Louvado seja Deus. Em Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível, nada, não existe nada que seja impossível a esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, Criador do céu e da terra, Criador de tudo que há. Ele que nos formou no ventre da nossa mãe de apenas 2 células, formou uma criança que cresceu, evoluiu e hoje essa pessoa que vos fala, essa pessoa que me ouve. Louvado seja Deus, esse Deus, ele tem todo o poder, pois ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele está em todo lugar. Todo poder está em suas mãos. Louvado seja Deus. E ele louva ao Senhor por tudo. E finaliza no 23, ele diz: amem ao Senhor, todos vós, porque o Senhor preserva o fiel e abundantemente retribui ao orgulhoso. Louvado seja Deus, ele preserva aquele que é fiel. Então vale a pena ser fiel a Deus. Louvado seja Deus, vale a pena viver uma vida de retidão, de verdade. Louvado a Deus, louvando sempre a Deus pela sua grandeza, reconhecendo a sua soberania, entregando a Ele as nossas vidas, praticando o que é reto, mesmo que pecando, mas se humilhando perante a Ele, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o 24 ele finaliza dizendo: sede de boa coragem, Ele fortalecerá o vosso coração, todos vós que esperam no Senhor. Isso significa: tenha boa coragem, tenha bom ânimo, seja forte, revigore o vosso coração, vós os que esperais no Senhor. Se você espera no Senhor, se você confia no Senhor, se você acredita na sua vitória, porque você não precisa eu esperar que os outros acreditem que vai dar certo para mim. Não adianta eu esperar que os outros acreditem que eu vou ser vitoriosa, mas é a minha fé com Deus que vai contar nesse momento. Eu creio no Senhor e a vitória é minha. Em nome de Jesus, tome posse agora da sua vitória. Fique feliz pela misericórdia do Senhor, pelo cuidado dele com a sua vida, porque o seu nome está cravado na mão dele, potente e poderosa. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.